Oi, meus lindos! Vamos para Ciências, página 20, Ciências é o verde escuro. História dos objetos. De que material é feita a caixa? De papel, né? Papelão. Qual é a matéria-prima desse material? E qual o recurso natural? Então, a matéria-prima é a celulose, né? E o recurso natural é a árvore. Qual é a diferença entre os cestos de lixo da imagem e quais os destinos essa caixa poderia ter? Então, aqui nós já estamos falando dessa página, né? Então, a diferença é que aqui é um cesto de lixo comum, né? Que é para ser jogado lixo, os lixos que não são recicláveis, né? E aqui é um cesto de lixo de material reciclável. Então, quais destino essa caixa poderia ter? Se ela for jogada no local correto, ela vai ser reciclada, né? Ou seja, ela não vai ser jogada ao meio ambiente, né? Ela vai ser reutilizada, né? Se ela for jogada aqui, ela vai ser jogada aí para qualquer aterro, né? Onde se joga o lixo e vai ficar lá no meio ambiente causando danos, né? Que poderia ser evitado, né? Se fosse jogado no local correto. Problemas causados pela produção de objetos. Para produzir os objetos, retiramos a matéria-prima de recursos naturais. Isso causa alguns problemas tanto para nós quanto para outros seres vivos. Um deles é o uso de recursos naturais em grande quantidade. Outro problema é a produção de lixo que ocorre quando esses objetos perdem o uso, mas talvez o mais impactante seja mesmo a modificação do ambiente causada pela retirada dos recursos naturais. Vamos ver alguns detalhes sobre a produção do papel. Plantação de eucaliptos, árvores das quais pode ser retirada a celulose. O papel que usamos pode ser produzido a partir da matéria-prima de árvores, chamadas eucalipto. Para isso, são feitas plantações enormes dessas árvores, mas muitas vezes, nos locais onde estão as plantações de eucaliptos, havia florestas que precisaram ser derrubadas. Essas florestas eram o lar de muitos seres vivos. Então, são plantados, né, árvores, eucalipto, para a retirada da celulose. Mas, para ter essa plantação, foi destruída, né, foi derrubada uma floresta que já havia ali. Então, causou muito dano ao meio ambiente. Por quê? Havia muitos bichos, né? E quando houve o desmatamento, a derrubada das árvores para poder fazer a plantação do eucalipto, muitos animais morreram, né? Não só animais, como outros seres vivos. Então, aqui a gente tem eucaliptos prontos para o corte e árvores já cortadas, né? E depois que crescem, as árvores de eucalipto são derrubadas para a produção de papel. Em algumas etapas da produção de papel é usada a água. Note que a água está contaminada e não pode ser consumida antes de ser tratada. As fábricas utilizam muita água para produzir papel. A água usada fica contaminada, ou seja, com substâncias que fazem mal aos seres vivos. A produção de papel causa a derrubada de florestas e o uso de muita água, o que gera efeitos negativos para o ambiente e os seres vivos. Então, para a produção do papel, além de ser derrubadas árvores, né, utiliza muita água, né? Então, esse recurso natural, se não tomar cuidado, ele pode acabar um dia. Se estudarmos as produções de outros materiais, veremos que todas apresentam efeitos negativos. Então, veja outros exemplos.
Então, o processo de retirada de metais da natureza contamina os ambientes e provoca a derrubada de florestas, mineração em Carajás, Pará, Brasil. O plástico é feito com base no petróleo. É um recurso natural que demora milhões de anos para se formar e pode acabar. Hoje em dia, consumimos recursos naturais muito mais rapidamente do que a natureza consegue produzir para se recuperar. Se não mudarmos esse hábito, um dia alguns recursos podem acabar e os ambientes podem ficar muito contaminados. Então, precisamos pensar nisso com carinho. Então, aqui mostra a destruição, olha só, do meio ambiente para a retirada de metais, né? E aqui diz da importância da reciclagem, né, gente? Porque o plástico, a matéria-prima do plástico é o petróleo. E a natureza demora para repor isso, né? Quando se planta eucalipto, leva muito tempo para crescer, para poder fazer a retirada da celulose. Então, se não tomarmos cuidado, se não tivermos o hábito da reciclagem, um dia a matéria-prima vai faltar, porque a natureza demora para a produção, né, desses recursos. Então, temos que pensar aí com carinho. Então, hoje, gente, não tem nenhuma atividade a ser feita, tá? Fizemos só a leitura mesmo, tá bom? E na próxima aula, nós vamos continuar com a produção do lixo, tá? Então, beijos, meus amores, e até a próxima.